Hello, musas! Chegamos ao último episódio da primeira temporada do Pod Love. E claro que eu tinha que trazer aqui uma mulher que me inspira em muitos aspectos da vida. Nosso convidado de hoje é a mente por trás de estratégias maravilhosas de marketing, inclusive de várias da Love Love, bem como de outras marcas incríveis. Empreendedora, fundadora da 3ML Digital, nossa agência do coração, consultora de marketing, mãe do bem, esposa e uma referência quando o assunto é brand, posicionamento digital e autenticidade. Com vocês, minha parceira Leniê Sucupira, seja bem-vinda. Ai, meu Deus, que alegria estar aqui, né? Porque eu lembro quando a gente foi conversar sobre esse projeto e eu cheguei pra você e disse assim: Érica, escolha 3 pessoas que serão convidadas para participar do Pod Love. E depois você me veio com: ah, não, você vai ser uma das convidadas. E eu tenho um costume, né, Érica, de estar por trás dos bastidores. Apareço porque a gente sabe da importância do posicionamento digital, mas tô nervosa. Mas vamos lá fazer acontecer. Lenier, hoje sua vida, ela gira em torno de branding, criatividade, posicionamento digital, mas me conta, essa mente criativa, ela sempre esteve aí ou foi algo que você precisou desenvolver ao longo do tempo e da tua carreira? Então, Érica, eu acredito que eu tive a sorte de nascer de uma família muito criativa, né? Desde pequenininha eu tenho muito forte a lembrança. Primeiro que minha mãe, ela desenhava as minhas roupas e ela mandava para a costureira fazer, era quase uma estilista, né? Além disso, todo dia era um penteado diferente para ir para a escola. Ela também pintava vitrais. Então, eu acredito que eu já comecei a crescer nesse universo. E lá em casa, painho tem a ver artística também, porque ele toca. A gente tem aquele universo musical. Além de ser um super solucionador, de ser muito criativo para resoluções. Desde coisas que precisam ser consertadas a coisas da vida. Então, eu acredito que eu já cresci num ambiente familiar, como a gente diz, né? Que a principal coisa para um filho é o exemplo, que inspira muito. Eu já cresci nesse ambiente, que era um ambiente criativo. Mas ao longo da vida eu fui desenvolvendo, então eu sempre adorei tipo, participar, fazia teatro, participava de apresentações, era mergulhada nesse universo e ao longo da vida eu fui desenvolvendo. De que forma? Eu percebi que os detalhes eles sempre faziam a diferença, tanto nas pessoas quanto nas coisas. O visual ele sempre me encantou e me chamou muita atenção. Eu imagino que durante a sua trajetória você teve que lidar com empresários de vários segmentos, muitos deles homens. Como foi essa experiência para você? Então, essa é uma experiência que ela tem os dois lados da moeda, né? Existe sim, assim como existiu ao longo do tempo, ainda existe até hoje, aquela questão do preconceito com o posicionamento feminino. Então, em ambientes que eles são mais masculinos ou que o homem é o líder, muitas vezes a nossa voz enquanto mulher, ela tem que ser sobreposta com muito know-how. Então, a gente precisa se provar muito, a gente precisa realmente mostrar que entende. Eu percebo isso até, por exemplo, Marcos, que é meu esposo, quando a gente está numa reunião que eu falei, mas ele fala, a fala dele se sobrepõe, quando o universo é masculino, eles prestam mais atenção ou dão mais atenção. Isso não quer dizer que é uma regra. Hoje nós temos já uma mudança de fato efetiva, na qual a gente percebe que vários homens estão mudando esse olhar, mas existe o preconceito de muitas vezes, eu vou validar o que ela está falando, mas nem tanto. Né? Então, ainda é um desafio que precisa ser desconstruído, a gente precisa quebrar cada vez mais esse estereótipo. E isso é a parte, digamos assim, difícil, né? E a parte que ela acaba sendo inspiradora é a praticidade, né? Acredito que porque talvez nós mulheres tenhamos muitas caixinhas que a gente deixa aberta e vai solucionando ao mesmo tempo. E o homem, às vezes, ele é muito direcionado, muito focado, tem um objetivo muito ali. Então, às vezes, até uma ascensão profissional de qualquer coisa que seja, é mais fácil para ele por aquilo. Mas é algo que é importante a gente se inspirar também no que é bom, né? Então, acredito que tem esses dois lados. E, tem uma coisa que eu acho difícil, às vezes. Por quê? Porque brand é muito sobre essência. E a essência é o quê? A gente pensar
em coisas que gerem sentimentos. É o marketing que ele é sensorial. E muitas vezes o homem, ele só quer o resultado. Ele quer vender. Mas ele precisa entender que para vender, a gente precisa construir um posicionamento que conecte. Porque as pessoas não querem mais comprar um produto ou um objeto. Elas querem comprar uma bandeira, um posicionamento. Eu quero comprar uma representação. Por que é que a gente vê grandes marcas no Brasil, como a própria Reserva, que é regida por um homem, mas que tem todo um cuidado ambiental, social. Então, isso faz toda a diferença. Aí, alguns homens, algumas pessoas desse universo masculino ainda não têm esse olhar para o que, de repente, vai fazer a diferença no negócio dele. Você passou por um momento delicado após o nascimento do seu primeiro filho. Conta um pouco pra gente o que aconteceu, como foi essa fase e o que essa experiência te ensinou. Ai, de fato, foi um momento delicado, que eu acho que o Ben nasceu em fevereiro, né? No final do ano eu até compartilhei isso nas redes sociais, que eu acredito que foi um dos momentos mais desafiadores da minha trajetória. Porque eu tenho um perfil de gostar de estar à frente, cuidando de tudo. Acho que muitas mulheres que têm esse perfil como a gente, de ser empresária, de ser mãe, de ter vários pratinhos para equilibrar, tem um pouco do perfil controladora. Então, até esse momento, eu não tinha entendido o quanto eu precisava delegar e treinar. E muita coisa dentro do meu negócio dependia estritamente de mim. Sem falar que eu acabei enfrentando, eu lidava diretamente com toda a nossa carteira de clientes, né? E eu acabei enfrentando a falta de compreensão de outras mulheres. De pessoas que também eram mães, que eram empresárias, que não queriam mais, a partir daquele momento, ser atendidas por outra pessoa que não fosse eu, sem respeitar aquele tempo que eu precisava, que era o tempo de licença maternidade. A minha foi de 20 dias, acho que a sua foi por aí, né? Me conte. Sim, sim. Então, assim, o que é que aconteceu? Eu senti uma falta de empatia dessas mulheres, e é o que a gente conversa muitas vezes, que às vezes o apoio que deveria vir do universo feminino, ele ainda deixa a desejar. Então, é muito importante quando nós, mulheres, damos vozes umas às outras, damos fala, damos apoio, damos ombro, e nesse momento faltou de algum lado. Em contrapartida, eu tive muito de outras pessoas que são em momentos assim que a gente sente realmente quem conecta com a gente, quem a gente quer levar para a vida, isso no âmbito pessoal e no âmbito profissional, né? Mas aí foi difícil essa parte, e foi difícil e desafiador também dentro da empresa. Porque se eu controlava tudo, se eu estava regendo tudo, se tudo dependia de mim, como que eu ia fazer? E foi aí que veio o meu aprendizado. Foi aí que eu vi a importância de delegar. Foi aí que eu vi a importância de estruturar processos, de elencar pessoas que são pessoas de confiança para estar à frente do nosso negócio, né? Então, com esse desafio no momento, eu trouxe esse aprendizado que eu acabei levando para a vida, e que hoje é muito bacana ver como tudo se formou, como a gente conseguiu crescer, tendo uma representatividade feminina gigantesca. A gente tem mais de 90% da nossa agência, que tem mais de 15 pessoas, composta por mulheres, né? As mulheres estão aí na frente. Então, assim, foi um momento difícil, que tinha que lidar com o emocional, com o puerpério, com o pós-parto, mas também com tudo que a empresa precisava de mim, de decisões, de participação, né? Mas foi algo que trouxe um aprendizado para a vida. E você falando, né, dessa forma, e eu pude acompanhei todo o processo. Para quem não sabe, nós estamos juntas desde o início. Sim. Que bom, crescemos muito juntas. Quero te falar que você conseguiu, né? Porque após você ser mãe, vir bem, após você passar toda a fase bem linda que você passou, a agência segue crescendo, né? Ela segue crescendo e segue ganhando o mundo. Isso quer dizer que você conseguiu. É uma coisa assim fantástica, que deixa a gente muito feliz quando a gente vê que após o momento de aflição, isso é muito do empreendedorismo,
E acredito também da mulher, da maternidade, da gente ser resiliente, né? E a gente vê que a gente sendo resiliente, o resultado vai vir. Após esse período, a gente teve um crescimento anual de 70% da agência. Foi algo gigantesco, assim. E a gente, de fato, virou uma chave, a gente foi para outro patamar. Então, é interessante que muitas vezes a gente pensa que o lado profissional, ele vai... o lado pessoal, ele vai impedir de que a gente avance no profissional. Mas não. É só um período específico para algo muito maior, que para mim, eu acredito que para você também, né? Acho que é o maior amor que a gente vivencia na vida, é o amor de maternidade, de mãe e filho, de saber que tem algo que é um pedacinho da gente ali no mundo. Nossa, isso é surreal. Então, assim, vale a pena, às vezes, a gente precisar desequilibrar um pratinho que todo mundo sabe. Eu acredito que a grande diferença na vida de nós mulheres é entendermos e nos acolhermos e aceitarmos que os nossos pratinhos em alguns momentos não vão ser equilibrados. Que tem hora que a gente vai ter que escolher... Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem hora que a gente vai ter que escolher o pessoal, tem hora que a gente vai ter que escolher o profissional, e equilibrar isso aí traz uma inteligência emocional pra gente, que vai ser o fator determinante para que a gente tenha sucesso. Lenier, vamos lá. Isso é algo que você me fala muito, sempre, desde o início. A gente sabe que no digital, quem constrói uma comunidade, constrói uma marca forte. E você sempre está falando sobre isso. Para quem está começando, quem quer fortalecer sua presença online, quais são as chaves para criar uma comunidade verdadeira e engajada? Eu falo isso, gente, por quê? Porque a Lenier, a 3ML Digital, né, a gente fala tanto sobre comunidade, e eles criaram, para quem não sabe, o Toda Musa Usa Love Love. Uhum. Eu já utilizava muito Musa, Hello Musa, Oi Musa, minhas musas, bicho, essa roupa ficou muito musa, nossa, esse look musa, muito tudo. Então, quando a gente passou pelo rebrand da nova loja, a 3ML veio com o slogan Toda Musa Usa Love Love. Eu achei isso muito bom. A gente até colocou no LED lá, quem vai na loja física vê. E você está sempre reforçando isso. Sobre comunidade engajada. Fala um pouco pra gente como faz, né? Para criar uma marca forte. Então, Érica, vamos lá. Olha a responsabilidade, né? Eu acredito que o primeiro caminho é a gente entender o nosso cliente. Esse é o primeiro ponto. Com quem é que a gente vai comunicar? Para quem é que a gente vai vender? Muitas pessoas, elas só pensam em quem elas vão se inspirar e elas estão com foco no lugar errado. O primeiro foco é o cliente. Quem é o meu cliente? Qual o comportamento dele? O que representa ele? O que é que ele gosta? Então, desde o começo eu via isso em você um diferencial, porque você tinha essa convicção muito certa de quem eram as suas clientes, que eram as suas musas, pessoas que se identificavam com você, com um estilo específico de vestir, às vezes dificuldades de meninas que eram mais magrinhas ou menorzinhas, que não encontravam aquele tipo de look, e você tinha essa visão para trazer isso para elas, e você tinha essa visão de realmente comunicar com um público que era específico. Então, o primeiro ponto que eu tenho para dizer é: entenda quem é o seu cliente, o que é que representa ele, o que é que ele gosta. Muito mais do que em quem você se inspira, o foco tem que estar no lugar certo. E o lugar certo é o nosso cliente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria, sem dúvidas, a autenticidade. Autenticidade, mas como é que eu sei o que é que me representa? Você tem que se conhecer. Isso enquanto marca também. Porque a marca, ela tem uma persona. É um desenho, como se a gente desenhasse uma pessoa sobre os sentimentos que ela tem que despertar no outro. O que é que ela representa. Então, para ser autêntico, tem que se conhecer e saber qual a sua visão, a sua missão, os seus valores, qual é a comunidade que você quer construir, qual mensagem você quer levar. Hoje se fala muito de propósito, né? E muita gente diz, é a palavra da moda, mas é sobre isso, porque nós somos seres feitos de essência e que precisamos de propósito, bem como as nossas marcas. Então, ponto 1 é a gente conhecer o cliente, ponto 2 é a gente ser autêntico, ponto 3 é a gente
pensar nos detalhes da experiência. Não é simplesmente, eu vou comprar roupas legais, no seu caso, exemplo, ou qualquer universo que seja do meu comércio. Eu vou comprar produtos de qualidade. Mas e a experiência do cliente? Como que está aquele atendimento? Como que está os pontos de contato do seu cliente, onde ele te encontra? Como ele está sendo percebendo você e ele está sendo percebido pela sua equipe, qual a experiência sensorial que ele está tendo no seu espaço. Então é você pensar como um todo, porque de fato nós somos regidos por emoções. E por último, constância. A comunidade quer conversar com você. Então, se você não tem constância, se você não se conecta, se você não conversa, isso não gera uma comunidade, isso fecha uma porta. Então, é pensar nesses pontos e lidar com eles de forma totalmente intencional. Minha gente, e era só vender blusinhas, disseram eles. Mas a parte boa, né, Eric, aí a gente pode falar com propriedade, viu, gente? Você vê realmente essa comunidade que foi construída, né? A Love Love é um exemplo perfeito disso. Gente, sério, é surreal. Todo mês tem um clone Love Love pelo mundo, né? É algo que, assim, às vezes até algumas empresas, algumas lojas já vieram contratar a gente, inúmeras delas, porque, eu vi que vocês trabalham para Love Love, e tem essa representatividade, essa referência, mas muitas também com cópia do projeto, cópia do slogan, cópia quase do nome da loja. Quantas vezes eu tive que esclarecer, olha, gente, não pode, não é dessa forma, acaba que isso é até um crime perante a lei, mas isso mostra que a comunidade ela ficou tão forte, ela inspirou tanto ao ponto de outras pessoas quererem ser iguais a Love Love. É isso, dona Érica, Vanessa, agora é você que lute. Hoje a gente até busca referência porque o mercado está bem desafiador, muda o tempo todo e não vou mentir para vocês que por vezes eu vejo uma referência na rede vizinha, enfim, a gente sempre procura bem distante e eu mando para ela, sabe? Quem está ali perto de mim sabe, eu mando a referência, mas a gente reformula tudo, absolutamente tudo, porque hoje em dia vive muito de tendência, tá bacana fazer isso, tá bacana fazer aquilo, mas nunca fazer igual. E eu acredito que o que diferencia você do outro, o que torna diferente, o que torna bacana para o cliente ver, para o cliente consumir, é exatamente isso, é a autenticidade, é o diferente. Você com o seu jeito único, você vai alcançar ali o seu nicho, né? E a gente tem bem isso determinado. Vocês são uma agência que eu confio, assim, plenamente, de olhos fechados, para falar sobre tudo, para enviar tudo. E Lenier me deixa sempre muito segura, realmente, referente as pessoas que chegam, às vezes que quer igual, que quer a mesma coisa, que às vezes até usa o mesmo slogan, às vezes ela manda para mim, um amigo manda, e acaba que se torna engraçado. Mas é legal também ser referência, né? Isso quer dizer que a gente tá aí no caminho certo. Exatamente, eu acredito que é isso, né, Érica? A gente entender que o caminho certo é quando a gente vira referência, quando a gente vira inspiração. Então a Love Love tá nesse caminho, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa construção, né? Esse posicionamento, esse brand, eu digo muito assim, que é muito legal trabalhar com clientes que têm essa visão, essa veia criativa, que sabem quem eles são também. E o legal é que nossa história realmente é desde o início. Por isso que eu fiz questão, assim, quando a gente sentiu vontade de falar sobre brand, posicionamento, marca forte, eu senti muito essa necessidade de trazer você. Por quê? Porque vem desde o slogan da Love Love, que foi repaginado pela 3ML. Tem o Toda Musa Usa, tem a questão do Rosinha, tem a questão da sacola, tem a questão das campanhas, são muitas. E é um trabalho constante. Se é trend, tem na Love Love. É verdade. Tem outros também que a gente usa menos, tem vários mas que fazem parte. Sim. E eu acho que esse é o diferencial, assim, é a constância. É engraçado, um dia eu estava ouvindo um podcast que dizia assim, se toda marca soubesse, mesmo quando ela é bem pequenininha, ela separaria de 5 a 10% do seu faturamento para investir em marketing, porque o retorno
vem depois. Eu acredito que um grande diferencial seu é porque você sempre foi visionária. Eu lembro quando era no comecinho, quando eu nem tinha espaço físico, a gente se encontrava na La Suíça, num café, e você estava lá naquela primeira lojinha desse tamanho lá no Babilônia, né? Mas você já tinha a visão de investir, de entregar para o seu cliente o melhor. E aí é o ponto. Você estava com um olhar no lugar certo, que é o seu cliente. E aí foi só construção, trabalho do tempo, que a gente ainda está no caminho, tem muita coisa para fazer. Estamos aqui com o Pod Love, né, amiga? Lenier, e para encerrar, você como mulher, empreendedora à frente da 3ML Digital, mãe, esposa, nesse mês tão especial que é o mês da mulher, qual mensagem você gostaria de deixar para todas elas que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje? A primeira coisa, Érica, que eu diria para as mulheres é se acolham. Acho que nós, mulheres, nós somos criadas para cuidar de tudo e de todos. E muitas vezes a gente esquece de se cuidar, de se acolher, de entender que nós não somos perfeitas e tá tudo bem. Que nós vamos conseguir dar conta de cada coisa de uma vez. E quando a gente não conseguir dar, tá tudo bem também. Então a primeira mensagem é se acolha, se ame, se entenda, porque aí quando você se entende, você começa a trabalhar um processo de autoconhecimento. A gente se conhecer também faz toda a diferença, porque a gente sabe o que vai nos machucar ou não, o que vai ser mais difícil ou não. Isso vai nos ajudar nas decisões. Eu vou optar e decidir por isso, porque eu me conheço, e se eu não fizer dessa forma, eu vou sofrer muito com essa situação. Então, o primeiro ponto seria autocuidado, acolhimento, se amar, porque quando a gente tá bem, a gente consegue cuidar de tudo muito bem. Sabe aquela história, aquele comparativo de quando a gente tá no avião, que ele entrou ali para cair, primeiro a gente tem que respirar, colocar o oxigênio na gente para depois a gente colocar no outro. Eu acredito que na vida é dessa forma também. Nós precisamos entender que antes de tudo nós somos pessoas, mulheres, seres humanos, temos emoções, temos sentimentos, precisamos lidar com tudo isso. Segundo ponto, após esse acolhimento, a gente se conhecer, para a gente manter a nossa autenticidade. Por quê? Porque algo que nos representa e que passa verdade é muito bacana. É bacana de lidar com o outro, é bacana de levar no nosso âmbito profissional. Isso tem a ver com autoconhecimento, com aceitação e com autenticidade. Né? Então, esse ponto eu acho bem interessante. E definir também, outro ponto que eu deixaria para as mulheres é defina os seus inegociáveis. O que é inegociável para você? Para mim é inegociável a minha fé, porque ela me sustenta nos momentos difíceis, de adversidade. Eu preciso ter fé para me manter de pé. Para mim é inegociável a minha família, que é ali uma super rede de apoio, que me ajuda demais, que está sempre comigo, meu marido, meu filho, meus pais, meus irmãos, enfim, amigos, são pessoas que toda vez que eu tô ali pendendo para cair um pouquinho, eles chegam junto, eles me botam no colo. Então, eu não posso deixar eles em último lugar naquela filinha. Eles precisam estar comigo e eles precisam também que eu priorize eles. Então, é um inegociável. E também entenda e saiba quem são as pessoas que estão ao seu redor. Isso em amigos, isso no trabalho. Ninguém constrói nada na vida sozinho. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar. Então, assim, escolha as pessoas certas para estarem do seu lado. Pessoas que realmente te colocam para cima, te esticam para o melhor, te constroem, te fazem realmente alcançar o seu nível máximo. Lenier, que honra ter você aqui com a gente. Eu sabia que esse último papo no Pod Love da primeira temporada virão mais, né? Virão outros. Ia ser muito especial, porque você é isso. Você é essência e você é propósito. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Você é muito especial para mim.
Ai, meu Deus, eu que agradeço, Érica, como eu disse, né? Realmente foi uma honra. Fiquei surpresa quando você me convidou para participar de um projeto que a gente estava se idealizando juntas, mas que não fazia parte do roteiro eu estar aqui, né? Dizer que para mim você é uma referência, você é uma inspiração, muito mais e muito além do que as pessoas veem, que é a musa maior da Love Love, mas como pessoa, como mulher, como alguém que realmente constrói. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Que a gente tem que ter ao nosso lado pessoas que façam realmente a gente ir para o nosso nível maior. E você é uma dessas pessoas, alguém que tem uma energia realmente acolhedora e impulsionadora. Então, obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui. E assim a gente encerra a primeira temporada do Pod Love. E eu não posso deixar de agradecer a todas as convidadas maravilhosas que fizeram parte dessa primeira temporada de Pod. Vocês são uma inspiração e mostraram que a nossa força está na história que a gente carrega. E claro, um agradecimento especial a vocês, minhas musas, que acompanharam e se identificaram, assim como eu, com cada episódio. Foi uma temporada linda e cheia de reflexões sobre o que é ser mulher e, acima de tudo, sobre o poder que temos. Agora eu quero saber de vocês, se vocês gostaram. Contem para mim aqui nos comentários. Quem sabe não vem uma segunda temporada por aí, né? E eu só faço o que vocês mandam. Um beijo e até a próxima!